E aí, gente, tudo bem? Bom dia, estamos entrando ao vivo. Eu vim aqui só para te mostrar como o dia tá lindo hoje, que vista bonita. Bom dia Ângela, bom dia Laudeci, bom dia Lincoln, bom dia vocês. Vim aqui para mostrar essa vista, olha que bonito aqui, ó. Deixa eu ver como é que vira isso aqui daqui, achei. Olha que linda a vista. O dia tá maravilhoso, né? Aqui é a Avenida Santos Dumont, para quem não conhece. Marzão ali, ó. Lindo demais, não tá? Muito bonito. Bom dia, meu povo. Vamos entrando, vamos entrando. Estamos aqui pegando uma vitaminazinha E. Não é D, né? Do sol. Maravilha. Vou já lá para dentro para a gente começar o nosso estudo enquanto o pessoal entra. Bom dia, Carol, Bruna, bom dia, Selminha, bom dia, Gal, bom dia, Norton. Cara, o Norton é meu irmão, para quem não conhece, tá lá em Floripa, frio pra caramba. Norton, eu tô com essa camisa preta aqui, bicho, só em nome do decoro e da moral, porque tá um calor enorme aqui, ó. Para quem entrou agora e ainda não viu, olha que lindo aqui a vista. Marzão, ali a famosa Praia do Futuro. Muito bom, muito bom. Vamos então entrar. Vou lá para dentro, espero que a conexão não caia. Acho que não vai cair, não, tá tranquilo. Vou lá para o meu escritório, a gente vai continuar a nossa leitura da segunda, da carta de Tiago. A segunda carta de Pedro já foi. Carta de Tiago está no nosso radar, a gente está quase terminando. Vamos para o capítulo 4 hoje. Deixa eu me posicionar aqui. Segura aí, pessoal, que eu vou enfiar no meu suporte aqui. Vai dar uma tremida aqui, peraí. Pronto, tá tudo aí. Prontinho. Estamos no nosso bate-local de sempre. Maravilha. Todos bem-vindos. Quero ler com vocês a carta de Tiago no capítulo 4. Deixa eu abrir aqui. Carta de Tiago, capítulo 4. Hoje vamos ler a partir do verso 13. Bom dia a todos que estão entrando. Bom dia, bom dia. Ó, quem não viu a live desde o início perdeu a minha vista lá da varanda. Então, depois assiste o comecinho aí para você ver que bênção, que dia bonito e quente que tá hoje aqui em Fortaleza. Isso vai em homenagem para quem está assistindo a gente do Sul e Sudeste, né? Meu irmão, inclusive, que está aí conosco. Maravilha, gente. Carta de Tiago. Nós já estamos quase terminando. Hoje, a partir do verso 13, no capítulo 4, a gente tem um texto que eu gosto demais. Esse texto sempre me chama a uma consciência de humildade e de total submissão aos planos de Deus. Sabe aquele tipo de coisa que pega teus pés assim e tchum, finca no chão? É esse texto aqui, capítulo 4 da carta de Tiago, verso 13. Carlinha tá aí, maravilha. Vamos lá, diz assim, hoje o texto é pequeno hoje, mas assim, imenso no seu significado e desafio. Verso 13 do capítulo 4. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. A incerteza dos planos humanos é o título dessa nossa sessão da carta de Tiago hoje.
Quando o Tiago está escrevendo isso aqui, como eu te falei, ele nos dá um choque de realidade, porque se tem uma coisa que nós, homens e mulheres, né, modernos, século XXI, pós-modernos, né, ocidentais, donos da nossa própria agenda, donos da nossa própria vontade, verdade seja dita, se tem uma coisa que a gente gosta é de ter o controle da situação, é de ter o controle da agenda. E o texto já nos confronta com o título, quando ele fala a incerteza dos planos humanos. Tem uma passagem muito famosa do livro de Provérbios que diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Coração do homem, resposta certa, lábios Senhor. Pesquisazinha simples aqui, ó. Provérbios 16, verso 1. Estou revelando para vocês os meus macetes aqui para encontrar referência que eu não me lembro, hein? Provérbios 16, verso 1. Coração do homem pode fazer planos. E na nossa vontade de permanecer sempre no controle, a gente faz muitos planos, é ou não é verdade? Só que lá no livro de Provérbios, e é uma sabedoria milenar, diz que conquanto fazemos planos, devemos aguardar a resposta certa que vem dos lábios do Senhor. E a carta de Tiago parece nos confrontar com essa nossa tendência. Hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Ele coloca isso entre aspas como um discurso deste homem autônomo e autossuficiente, que decide que vai para ali ou para ali, que vai trabalhar, que vai fazer isso e que vai ganhar dinheiro. Aí ele fala assim: ora, seus tolos, vocês nem sabem o que é que vai acontecer amanhã. A vida de vocês o que é? É uma neblina, né? Aparece por um pouco e logo se dissipa. Então vamos pensar na nossa vida aqui e agora. A gente está vivendo já entrando no terceiro mês, né? Porque toda essa história de pandemia começou em março, oficialmente no Brasil, né? Na China foi antes, Europa antes. No Brasil, oficialmente em março, estamos entrando em junho agora, e ao longo desses 2 meses e meio, quase 3, se tem uma coisa que nós temos aprendido, é que nós não temos o controle das coisas. A gente pode ter agendas, mas o dia de amanhã ninguém sabe. Fala a verdade, quem que imaginava lá para fevereiro, lembra aí do carnaval, período de carnaval, a gente fazia planos para o ano todo. A gente tinha, se bobear, como eu tinha no calendário de atividades e planos e séries de mensagens na igreja, eu já tinha o primeiro semestre todo planejado. Reuniões, eventos, festas, tudo já planejado. Isso em fevereiro. Virou de um dia para o outro, entra uma tal de quarentena, um isolamento social que vira lockdown e cá nós estamos, olhando para trás e dizendo, realmente, não temos controle sobre nossas agendas. E ele coloca uma comparação aqui muito forte e simbólica quando ele diz, olha, a vida de vocês o que é? Vocês que estão achando que está tudo quadradinho, tudo muito sólido, tudo muito certinho, né? A vida de vocês não tem esta solidez que vocês imaginam ter, mas ao invés ela é tão pouco concreta ou nada concreta quanto uma neblina. A tradução literal aqui do termo é fumaça. É fumaça, que hora tá aqui, tem aqueles caras lá que sabem fazer argola de fumaça, aí você olha, a fumaça assume uma forma, se você piscar e abrir, ela já está completamente diferente. Você olha para o vapor de água no céu, que formam as nuvens, e se você vai na cozinha beber um copo d'água, quando volta você já não identifica mais. A vida de vocês tem esta transitoriedade, não só ela muda de um dia para o outro, de uma hora para o outro, como ela também se dissipa. O livro do Eclesiastes, eu estava estudando isso esses dias, a gente até fez um tempo muito gostoso de discussão doméstica aqui em casa, eu, a Cintia e os meninos, vendo o espetacular vídeo sobre o livro de Eclesiastes do pessoal lá do Bible Project, ontem à noite, e ele fala sobre isso. O livro do Eclesiastes diz, primeiro, tudo é vaidade, nada faz sentido, e o termo traduzido ao pé da letra, tudo é esta coisa esfumaçada, e a vida é transitória. Hoje você está aqui, amanhã não está. Então a gente chega nesse ponto do capítulo para perguntar o seguinte, ok, já que eu não tenho controle sobre
a situação, sobre a minha agenda, sobre o dia de amanhã. Lembra, Jesus próprio disse isso. Qual de vocês pode acrescentar um côvado à sua existência? É uma linguagem da época para dizer o seguinte: quem pode dar um metrozinho a mais sequer para a jornada da sua vida? Ora você está aqui, ora não está. Então, já que a gente constata isso, qual que é a conclusão prática? É que então eu não tenho que fazer plano nenhum? Já que Provérbio 16 diz que o coração pode fazer planos, mas no final quem decide é o Senhor. Aí juntando com o Eclesiastes, que diz que tudo é vaidade, tudo é muito vazio, não adianta a gente se programar, porque a vida tem a sua aleatoriedade, ora eu estou aqui, ora não estou mais. E aí termina de martelar na cabeça esse texto de Tiago que diz: vocês que fazem planos nem sabem se amanhã vão estar vivos. Qual que é a conclusão meio que quase lógica que a gente chega? É que então a gente não deve fazer planos? Não adianta planejar, não adianta se programar muito, porque no final das contas a vida é como uma neblina, ela se dissipa, ela não tem concretude, os planos humanos são incertos, então não vou fazer nada. É isso? Claro que não. A palavra é absolutamente aqui retórica. É claro que não, é uma pergunta já com a resposta embutida. Repare que logo no verso 13, quando o Tiago vai falar da incerteza dos planos humanos, ele diz que o ser humano faz planos. Olha o que ele fala: hoje ou amanhã eu vou para esta ou para aquela cidade. É como se este homem em questão aqui, sob análise, estivesse considerando a opção A, que ele diz esta cidade, ou a opção B, aquela cidade. Ou seja, existe um planejamento feito. E o ato de planejar é absolutamente necessário para que uma vida caminhe dentro dos propósitos e objetivos que lhes foram estabelecidos. O problema não é fazer o planejamento, diz Tiago. No verso 15, ele começa com uma virada de jogo, quando ele diz assim: ao invés disso o quê? Dizer que vai para cá, para lá, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Ao invés disso, desta impressão enganosa de que se tem o controle completo da vida e da agenda, ao invés disso, deveríamos então dizer: se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Veja só, o planejamento continua. Opção A, isto. Opção B, aquilo. Está aqui no verso 15. Ao invés deveriam dizer: se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, se Ele confirmar com as palavras do seu lábio, faremos então isto ou aquilo. Então o problema não é o planejamento. O problema é um planejamento distante que desconsidera a vontade de Deus. E aqui é o ponto-chave do nosso estudo hoje. Como você tem feito os teus planos? Parece uma pergunta simples, mas deixa eu te ajudar a aprofundar um pouco. Os nossos planos, por mais bem arquitetados que sejam, eles partem de uma fonte idealizadora. Eu estou apontando para cá porque, via de regra, vem do nosso coração. No nosso coração nascem os desejos, as vontades. E eu não estou dizendo que são desejos e vontades erradas não, tá? Eu quero acreditar que eu estou falando para pessoas normais, bem intencionadas, cujo coração pode ansiar, desejar e, por fim, planejar alvos e objetivos muito coerentes e legítimos. A pergunta é: esta coerência e legitimidade está alinhada com a vontade soberana de Deus sobre sua vida ou não? Esse é o X da questão. Porque se formos ser muito sinceros, por mais nobres que sejam as nossas motivações e os nossos desejos, eles partem de um coração cuja inclinação natural é para o erro. Se a gente fica à mercê dos nossos próprios desejos e vontades, a gente faz muitas escolhas erradas. Não é verdade? Ou não tem gente que chega em determinado momento da caminhada de seus planos e diz assim: puxa vida, fiz besteira. Puxa vida, não devia ter vindo por esse caminho, eu queria tanto, achava que ia dar tão certo, olha só que chato, que M com M maiúsculo que deu aqui. Entende o que eu estou dizendo? Então, o ponto aqui para nós é: não confie nas motivações e na nobreza do ato de planejar que puxa como fonte desses ideais e objetivos o seu próprio coração. Não confie na nobreza do próprio coração. Submeta o ato de planejar a Deus. Opção A e opção B: Senhor,
ambas me parecem interessantes. Porque quando as opções são distintas, uma é interessante e a outra não é, a gente não precisa nem de direcionamento, a gente vai seguindo com a inteligência e a razão que Deus nos deu e opta pelo que é mais sensato e razoável. Só que a dificuldade do processo de escolhas entre opção A e opção B é quando ambas as opções parecem interessantes. É uma proposta nova de emprego. Aleluia, né? Falar de proposta nova de emprego nesse tempo de crise onde as pessoas estão perdendo o emprego é muito otimismo ou muita fé, louvado seja Deus. Mas às vezes é uma opção de vida nova em algum outro lugar, ou uma opção de emprego, ou uma escolha interessante dentro de um relacionamento. Opção A e opção B podem parecer legais e aí você fica naquele meio em que é difícil o processo de escolha. Existe um planejamento, existem rotas a seguir. E o que é que você faz? Você convida o Senhor para o centro decisivo das suas escolhas. Deus, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. A minha vontade está considerando plano A e plano B, mas eu quero que seja a palavra final do Senhor. Pode ser o plano A, pode ser o plano B, pode não ser nenhum dos dois. E esse tempo todo o Senhor tinha um plano D e eu não sabia. Percebe? Então o Tiago, ele fecha aqui dizendo, ao invés de se planejar e bater martelo e fechar a coisa com muita solidez e dizer, é para lá que eu vou, destituindo este planejamento da vontade soberana de um Deus que te ama e quer sempre o melhor para você, ele diz, verso 15, ao invés deveriam dizer, se o Senhor quiser, ou seja, se vier da vontade de Deus para mim, se eu perceber esta vontade, lendo a palavra de Deus e entendendo a vontade dele, ouvindo a voz de Deus através de circunstâncias que trazem de maneira inequívoca este direcionamento de Deus, ou ouvindo alguém em quem eu confio, que conhece a palavra e que fala e eu internalizo e digo, esse é o caminho, Deus está falando comigo. Então Deus fala assim. Ao invés disso, se o Senhor quiser, então você segue ou o plano A ou o plano B, conforme a orientação dele vier até você. E aí, para fechar, a próxima parte do texto que nós lemos vai dos versos 16 ao verso 17, quando diz assim, ó. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Né? Que vanglória é essa? É aquele camarada que diz o seguinte, a minha pretensão é fazer isso. Aí é o sujeito que parece, assim, um exemplo maior de autoconfiança. É aquele cara decidido, é aquele sujeito que as pessoas olham e avaliam na maior estima, porque estão avaliando com padrões altamente carnais e mundanos, totalmente destituídos dos padrões e valores do reino de Deus. Olha e diz o seguinte, o sujeito é determinado, o cara bota uma coisa na cabeça, vai em frente. A gente confunde determinação honrada com teimosia tola, é ou não é? Às vezes o sujeito está sendo teimoso, cabeça dura, e por mais que você admire, achando que é uma determinação honrada, aquilo ali é uma tremenda de uma estupidez, ele vai dar com a cabeça na parede lá na frente, é porque a nossa visão limitada não enxerga. Então, a teimosia não é admirável absolutamente. É esse tipo de vanglória. Então ele diz, toda vanglória desse jeito, dessa forma, ela é maligna, não vem de Deus. E aí o verso 17 conclui dizendo, e aqui é onde eu acho que a gente é imensamente desafiado, porque ele diz assim, ó, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o quê? Pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz. Veja só, o pecado não está apenas na atitude correta. O pecado não está apenas na atitude errada. O pecado também está na omissão da certa. Deixa eu repetir para você. O pecado não está apenas quando a gente faz a besteira. O pecado está quando a gente se omite a fazer aquilo que a gente sabe ser certo. Então, no nosso planejamento, a gente precisa considerar algo mais além do que apenas os nossos próprios interesses. O texto aqui fala de um sujeito que planeja ir para a cidade A ou B, trabalhar, ganhar dinheiro e ser próspero. Percebeu isso? No final desse trecho, ele fala sobre essa história de fazer o bem e não fazer o bem.
O erro de se fazer e errar, né? O mal, aliás, de se fazer e errar, mas o mal igualmente maligno em simplesmente se omitir a fazer o que era certo. Isso fala num contexto dos nossos planos humanos, que o nosso planejamento não deve ser fazer apenas o que nos agrada ou o que a gente envisiona pelo nosso próprio desejo. No nosso planejamento, nós precisamos contemplar sempre fazer o que é o certo, e não apenas o que é o desejável e preferível. Percebe isso? Então a gente tem que se questionar aqui. Eu estou incluindo nos meus planos apenas os meus interesses, ou estou sendo desafiado a incluir nesses planos os interesses de Deus também? Nós aqui em Fortaleza, para quem está me assistindo, participando aqui de longe, talvez não esteja vivendo, quer dizer, talvez não está vivendo esse momento nosso aqui em Fortaleza, em que na segunda-feira 20% do nosso lockdown será flexibilizado e começarão fases que, se forem mostrando que estão acontecendo de maneira a não elevarem de novo as curvas de contaminação do Covid, essas fases tendem a avançar até uma flexibilização total. Começa segunda-feira. Então, para muitos é vida nova. Salão de beleza, óticas, né? O plano está muito bem construído por parte do governo. Então, para muitos é vida nova. E aí a gente começa a se planejar. A pergunta que você e eu temos que nos fazer é o seguinte: vou começar ou vou recomeçar a fazer planos? Parece que a vida vai entrar finalmente neste novo normal, as pessoas vão começar a sair de casa. Dentro desses meus planos, o que é que está em jogo? São apenas interesses pessoais, voltados para o lucro pessoal, ou para que a gente se dê bem apenas na esfera individual? Ou dentro desses planos estão também interesses do reino de Deus, onde não só apenas eu, mas outros ao meu redor vão ganhar? Cuidado você que diz: iremos para cá ou iremos para lá. Faremos isso ou aquilo e nos daremos bem. Tolos, não sabem que a vida de vocês é como uma neblina, fumaça, vapor. Ora está aqui, ora não está mais. Ora se parecia com isso, tinha esse status e morava nesse lugar. De repente se mudou dali, perdeu o status e já não se parece com o que parecia antes. Ora estava, hoje não está. O que é a vida de vocês tolos? Não façam planos sem considerar os planos de Deus. O livro do profeta Isaías nos diz no capítulo 50 que ele tem planos a nosso respeito que são muito mais elevados do que os nossos. Que grande salto de qualidade em nossas vidas quando nós aprendemos a colocar nas mãos dele o nosso planejamento pessoal. É um salto de qualidade, é um pulo do gato, é um convite à vida extraordinária no meio de um cotidiano ordinário. Nós vivemos de maneira ordinária e não tem nada errado com isso. O grande segredo e o grande convite do Senhor é colocarmos o nosso ordinário nas mãos de um Deus que transforma o ordinário em extraordinário. Senhor, assume o planejamento dos meus dias. Olha para mim a opção A e B, confirma uma, cancela a outra, ou cancela as duas e me mostra este plano C ou D que eu ainda não vi. Que essa seja a sua oração. Essa tem sido a minha oração. E eu oro para que Deus fale profundamente à sua vida, lhe traga paz, não porque de repente tudo ficou bom e você entrou em paz, mas porque mesmo no meio da confusão, das incertezas e da fumaça da vida, Deus pode lhe fazer caminhar em planejamentos, em planos elevados. E assim a gente vai saber que está vivendo uma vida para a glória dele e encontrar a plenitude que ele nos promete. Amém? Que Deus te abençoe. Quero orar agora. Feche os seus olhos comigo. Vamos juntos falar com Deus. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse dia lindo. Obrigado, meu Pai, porque a Tua palavra, Senhor, nos encontra onde nós estamos, nos dá essa sacudida, Senhor, para nós acordarmos, para
para a transitoriedade da vida, meu Deus. A vida passa rápido, Senhor, e às vezes a gente fica achando que tem o controle e querendo se agarrar a esse controle, quando na verdade tudo está em tuas mãos e não nas nossas. Por isso nós te pedimos, Senhor, que a gente descanse na certeza de que mesmo num mundo em que tanta coisa não faz sentido, tem gente boa e querida morrendo, Senhor, por causa desse Covid. Tem gente de bem, honesta, Senhor, falindo, quebrando, ou arrancando o cabelo, Deus, de preocupação. Deus, as coisas parecem não fazer sentido nesse mundo doido que a gente vive, Pai. Mas que mesmo assim a gente encontre descanso hoje, porque nós estamos sendo lembrados pela Tua palavra que diante desta vida frágil e confusa, o Senhor permanece no controle, e ainda que nossas agendas pareçam ter saído do controle, se saíram é porque estavam nas nossas mãos, mas agora nós queremos rendê-las, devolvê-las às Tuas mãos, para que o Senhor tome conta dos nossos planos, Deus. E queremos fazer das palavras de Tiago nossas palavras agora. Diante do nosso planejamento, dizemos: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Que essa seja a nossa disposição e a nossa oração, Senhor. E que assim o Senhor nos dê paz. E quem caminha em paz no meio deste mundo louco, caminha vivendo a vida abundante que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha. Muito bom. Maravilha. Gente, deixa eu dar alguns avisos, como eu tenho sempre feito, né? No final das nossas lives. Eu quero avisar algumas coisas legais. Amanhã, sábado, às 19 horas, no YouTube da nossa igreja, nós temos um evento transmitido ao vivo chamado Louvor em Casa. É música de qualidade, é um tempo, vai ser bem descontraído, a gente está programando ali um roteiro bacana, vamos responder comentários que a turma fizer lá pelo YouTube. Nós temos pedidos de músicas de gente que está em casa, que vão mandar o vídeo e ali pedir uma música e o grupo vai tocar aquele louvor, aquela música que tocou no teu coração, quem sabe quando você se converteu. Vai ser um tempo muito gostoso para você ligar ali a televisão ou o celular ou o tablet, seja o que for, e curtir um tempo de louvor e adoração com o nosso ministério. Estamos preparando algo lindo, tá? Vai ser amanhã às 19 horas no YouTube da Igreja IP Nova Jerusalém. Um outro aviso, além da transmissão dos cultos que acontecem no domingo, no mesmo canal do YouTube da igreja, 10h30 e 18 horas, eu fui convidado para algo interessante. Às 5 horas da tarde do domingo, eu vou participar de uma espécie de classe de ensino bíblico, junto com o pastor Carlos Queiroz, que muitos devem conhecer, e o Carlinhos vai meio que me conduzir ali num tempo de estudo para a igreja que ele pastoreia, que é a Igreja de Cristo da Aldeota. E eu vou falar sobre a carta de Tiago, e vou falar sobre quando nós estamos usando a nossa liberdade de maneira errada. A gente já passou por isso aqui no nosso estudo, mas eu quero aprofundar. Vai ser no Instagram, então se você me segue aqui no Instagram, vai chegar o aviso de que eu estou ao vivo. Vai ser no domingo às 5 horas da tarde, é um estudo mais profundo, se eu não me engano dura 50 minutos, então fica também o convite para você, ok? Sábado agora, 19 horas, no YouTube da igreja, e no domingo, 5 da tarde, no meu Instagram, um estudo profundo sobre um trechinho lá no início da carta de Tiago. Fica o meu convite, Deus abençoe todos vocês, um excelente fim de semana, e a gente se encontra nessas lives, especialmente no culto de domingo, 10h30, através do YouTube. Forte abraço, Deus te abençoe.